Olá, YouTubetes! No vídeo de hoje, nós vamos ensinar aí você que está querendo começar a criar cavalos, ou quer ter um cavalinho de estimação, ou sempre teve aquele sonho e quer saber como funciona, o quanto que você gasta, o que você tem que ter para começar a criar, né? Então nós vamos aí ajudar vocês, porque ninguém ajudou a gente quando a gente começou, a gente não tinha um vídeo desse para aprender. Então a gente apanhou muito nessa vida. Primeira coisa é a questão do sonho versus realidade. Eu gosto de começar por esse porque a gente às vezes tem uma imaginação que vai ter uma coisa, ou aquela pessoa que imagina, vou ter um Aras. Aí fala, mas eu vou construir aqui na minha chácara de 1000 metros. Aí você fala, é complicado, né? Então por isso que a gente tem que falar pra vocês, tem que ter o pé no chão. Cavalo é uma coisa que todo mundo que tem, é apaixonado, eles vão falar pra você, nossa, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Mas você tem que estar sempre com o pé atrás e falar, não, eu vou ver se realmente é isso. Vou pesquisar se realmente é isso que eu quero, porque é aquela história, quando o vendedor quer vender, gente, ele faz qualquer coisa, né? E o barato acaba saindo caro. E tem que ver o que você quer. Ah, eu quero criação, eu quero outra coisa. É meio que, como posso dizer, é meio ilusão você achar que é uma coisa que dá dinheiro, vou criar cavalo que dá dinheiro. A maioria que tem cavalo é por hobby, tá? Cavalo é um animal que assim, não tem como eu te falar, um cavalo custa isso. Depende do preço que o dono dá, depende da raça que ele é, depende se ele compete, se ele não compete, se ele é famoso, se ele não é famoso. Eu posso muito bem olhar e falar pro meu cavalo, eu vou vender ele por 100 mil. O problema é achar alguém para pagar, entendeu? Então, o cavalo é uma coisa que o preço varia demais. Então, por isso que a gente fala sonho versus realidade. A gente, quando começou, eu tinha mesmo o sonho de ter aquele cavalo friezão, aquele cavalo preto, não sei o quê. Eu lembro da minha professora falando isso na faculdade. Eu era aquela que baixava a cabeça e falava, meu Deus, ela tá falando de mim. E ela falava, você já teve aquele sonho de ter aquele cavalo preto maravilhoso que... Ou nossa, aquele branco, né? Ou aquele cavalo branco do... Entendeu? Aí ela fala, só que aí você chega na hora e fala, eu quero aquele cavalo. Aí, quando você tem, mesmo que você gasta um dinheirão, você chega lá na hora e fala, não, eu tenho medo de montar esse cavalo. Ah, não, eu não vou conseguir. Ou então, nossa, eu nem saio com esse cavalo, pra que eu quero esse cavalo? Então você tem que ter muito pé no chão, ver pra que realmente você quer. Porque às vezes, o que adianta você pagar 100 mil num cavalo se é só pra você passear de vez em quando pra dar a volta na esquina? E muitas vezes, pessoal, cavalo que tem muita beleza, ele é disposição. Às vezes nem montado é. Aí você pensa, eu vou sair montando nele e ele não é. E até mesmo na competição que você quer participar, você tem que ver como funciona. Porque a gente mesmo foi naquele negócio do árabe no ano passado, a gente viu que também, que dependendo da raça, o pessoal às vezes é muito focado ali, sempre aquele pessoalzinho ali, tem outros que já são umas competição mais aberta, que qualquer um entra, tem todos os processos aí, que a gente vai falando no caminho, mas primeiro é isso, ter pé no chão, né, saber o que é realidade mesmo, se você quer conhecer pessoas que tenham, como que funciona, pra você ver como funciona mesmo e não ficar caindo na lábia de vendedor, né? Exatamente. Então vamos lá. Segundo tópico, lugar e veterinário. O lugar que você vai pôr é uma chácara sua? É um lugar seu? É um rancho? Não dá pra pôr na garagem de casa. Tem que ser um quintal. Quando eu queria no começo, eu falava pra mãe, eu vou pôr aqui na garagem, mãe. Aí tem muita gente que cria lá em São Paulo, fala, dá pra ficar aqui. Gente, dá pra você pôr um animal na garagem? Dá, porque ele cabe na garagem. Mas não é saudável nem pra ele, nem pra você. Pergunto pra você, agora na quarentena que vocês tiveram que ficar preso em casa, foi legal ficar trancado dentro de casa? No espaço? Tá sendo confortável? Então não é fácil, às vezes o quintal é pequeno até pra um cachorro. Imagina pra um cavalo, né, gente? Que precisa andar porque a questão de alimentação dele, de estômago e tudo mais, ele é muito sensível. O cavalo tem cólica fácil. Então, ele é um animal que precisa se movimentar para fazer exercício. Aí você vai falar assim, mas se eu não tenho lugar, então eu não posso ter? Pode. Existem áreas, existem baias que o pessoal aluga para você pôr o seu animal. E aí é onde a gente cai no terceiro ponto do nosso tópico aqui, que é o custo. Você tem que ver isso. Quando você tem um animal no seu... Às vezes muita gente pensa assim, vou pôr na minha chácara porque aí eu não tenho custo. Não é bem isso, gente. Porque às vezes você vai ter que pagar alguém para cuidar. E às vezes o preço de um funcionário... O cachorro do vizinho. Tá assustando. Às vezes o preço de um funcionário, gente, é mais caro do que o preço para ficar no... Você vai pagar uma pessoa 1.500 para ela ficar na sua chácara tratando o animal. E às vezes vai pagar 1.000 no máximo. Exatamente. O preço de aras também varia, dependendo do aras. Esse aras aqui tem treinamento, tem não sei o que, ele é top. E às vezes vai dar 7... Eu vi um cara falou para mim que um aras que custa 7 mil reais para deixar por mês seu cavalo lá. E a gente, na época que a gente tinha égua, a gente já chegou a pagar, às vezes, no lugar 300 reais, 500. Mas é isso que eu falei, também depende da época. A gente fez faz muitos anos já que a gente pagou isso.
Hoje em dia, eu acredito que para manter só o cavalo uma baia deve estar custando aí de 1.000 para cima. Depende se você tem a pessoa que vai montar para treinar o seu cavalo para você, se você tem alguma alimentação diferente ou alguma coisa assim, depende muito. Então você tem que ver se você tem a condição financeira para ter esse animal. Exatamente. Ele não é um animal barato, ele custa mais do que um cachorro. Ele come, ele bebe, ele é um porte grande. O veterinário ficou doente, você não vai pôr ele no carro que nem um cachorro e levar no veterinário. O veterinário cobra até quilometragem, gente. Pra chegar no seu estado, daqui da minha casa até aí, eu vou cobrar um valor não X, tem como mais eu a consulta, foi mais o que a Gabi medicamento. falou, não tem como eu colocar o Dastan no carro e levar no veterinário. O veterinário vai ter que vir até aqui. E para ele vir, gente, tem um custo de locomoção. Porte grande, uma consulta de porte grande não é o mesmo de uma consulta de um cachorro, né? Então tem que tudo isso tem que colocar no papel. A única coisa que eu acredito que seja um pouco mais em conta em questão de animal de porte grande é o custo de medicamentos. Eu acho, às vezes, no cachorro a gente tem, às vezes, um medicamento que dá pra dar em cavalo e dar em cachorro, e a gente fica, você vai comprar um comprimido pra cachorro, R$90, você vai comprar, às vezes, injetável pra cavalo, pra coisa, é o mesmo, às vezes, o mesmo componente do comprimido, aí você paga 30, 20 reais uma caixinha. A única diferença também dessa, é né? que o cachorro, porte pequeno, é mais remédio líquido e comprimido. Para um cavalo, tem que ser injetável a grande maioria, é injeção. E aí você fala, mas eu não aplico. Aí tem que chamar o veterinário. Bom, é aí que a gente já vai indo também pro passo 4, que a gente já tava falando também, é a questão da alimentação, né? De que você tem que saber o que seu animal come. Porque assim, cada cavalo, como eu falei, depende muito da raça, do tamanho dele. Chegou. Tava demorando. A gente estava fazendo agora há pouco uns cálculos de quanto ração o Dastan come e tudo mais. Só que assim, o Dastan é um caso à parte, onde eu consegui ir indo aos poucos olhando essa questão de alimentação, até chegar num ponto que ele come o mínimo possível de ração. Porque eu não gosto de dar muita ração, porque a ração não é, gente, a alimentação básica do cavalo. Muita gente acha que é pequeno em cachorro. É ração, é ração. Não, a alimentação básica deles é o verde. Ou o feno, entendeu? Ou é feno ou é capim. A ração é para complementar um pouquinho a mais o que ele não consegue às vezes comer no As outras refeições, fora o capim e o feno, é complemento, gente, né? A maioria dá para agradar o animal e tudo mais. E outra coisa, você não pode tacar de tudo. Até tinha um filme que nós assistimos que o pessoal deu comida pro cavalo, arroz e feijão, sabe? Deu um monte de coisa e depois fez mal pro animal. O cavalo ele é um animal muito sensível, tem que tomar cuidado nessa parte. Quanto mais refeições ele tiver no dia, em quantidades menores, é igual a gente. E o certo era comer de 3 em 3 horas, quantidades pequenas. Uma coisa que eu aprendi é que você não dá nunca mais de 2 quilos de ração, no caso, por alimentação. E até 2 quilos eu acho muito. O Dastan, vou falar pra vocês, ele come cerca de 800 gramas de manhã, a última vez que eu pesei, tá, gente? E umas 800 gramas à tarde de ração. O resto é feno, outras coisas que a gente dá. Então, como eu falei, ração tem que ser sempre o mínimozinho ali de possível. Você calcular aí, ver como o seu animal também, pra ele não emagrecer, não ficar doente. E também pra não engordar. Como a Gabi falou, como a Gabi fez a faculdade, eu fiz o curso, então pra Gabi é mais fácil, mas ela soube equilibrar essa parte. O Dastan, ele tá num peso bom. Com essa quantidade de alimentação, ele consegue manter o peso dele. Ele não perde, mas também não ganha. E aí também depende se o seu animal está em trabalho, ele faz esporte, alguma coisa, ele vai ter que ter uma ração diferente, com uma vitamina diferente, ou se o seu animal é de reprodução, é égua prenha, tem que ter uma outra ração, sepultura é outra ração. É quase que nem cavalo, tem cachorro, tem ração para filhote, tem ração para idoso, tem ração para cachorro de esporte, tem de tudo, né? Então essa questão da alimentação, você viu mais ou menos aquele animal que você quer, o quanto que ele come, se você vai dar conta de pagar isso para ele comer, se perto de onde você vai colocar esse animal, se é Aras, o dono do Aras que vai correr atrás dessa parte de alimentação. Porém, se você vai ter na sua propriedade, você tem que ver se perto de você tem uma agropecuária para você comprar, se tem fornecedor de feno perto de você, para você não ter que pagar justamente essa diferença de quilometragem. E aproveitando que tá falando da alimentação, nós fizemos um cálculo por cima, tá, gente? O Dastan come. Daí pra... Esse valor que a gente vai dar, gente, é daí pra cima, tá? Porque o Dastan, como eu falei, ele é tipo a base. A gente calcula porque ele é um cavalo pequeno, ele não tá em trabalho, ele só fica aí só pra manutenção mesmo. Então, tipo, seria mais ou menos o mínimo que você pagaria, tá? Quando a Gabi fala manutenção, o Dastan é o nosso pet, é o nosso animalzinho de estimação. A gente não sai com ele fica aí, só come, ele não dorme, é de prova, nada disso. Então, disso, tá? nós gostamos de cavalo, por isso que nós temos. Então, assim, o Dastan ele come
feno 2 vezes ao dia, ele come cenoura cortadinha e ele come também a ração 2 vezes ao Aí dia. você fala, mas eu não dou cenoura pro meu. Tá bom, gente, mas é que como ele come uma ração básica, é a ração tipo a mínima ali, então a gente deu mais ou menos o valor da ração da cenoura como uma diferença aí pra quem dá uma ração laminada, pra quem dá uma ração diferente pro animal, tá? Só pra vocês terem uma noção do custo. Então, na verdade, comendo 5 refeições por dia, que é o feno, a cenoura e a ração, nós gastamos aí mais ou menos uns R$300 com ele. Deixa eu Só em sair pra cá alimentação. que ele vai querer me morder. Ele não pode ver a gente quer brincar. Então, às vezes, você não vai querer deixar no Aras, você vai falar, não vou deixar no Aras porque vai custar. Mas você tem que ver que esse custo, às vezes, no lugar R$1.000, tá, já estão abatendo aí a ração, feno, um monte de outras coisas, né? Então, às vezes, não como sai a tão Gabi caro. falou, 300, gente, é só alimentação. Um cavalo não é só alimentação, ele tem que colocar a ferradura, se ele for sair pra rua pra Aí a gente passear. colocou um custo mais ou menos de manutenção, porque assim, você não vai, por exemplo, mandar o veterinário vir sempre. Só que também quando ele vem, como a gente falou, é quilometragem, é medicamento, é a consulta. Então a gente colocou mais ou menos um valor assim por mês, que seja, de ferrageamento, casqueamento, alguma coisa assim, pra você gastar por mês aí na base, né? Pra poder ser um custo que você vai ter que ter, né? Seja com remédio ou com o que for. Então, no caso, daria mais ou menos uns 500 por mês. Tá, que seriam uns R$200 de É, manutenção, mais com a os 300 da comida. Só que assim, isso para quem cria em casa. Um Aras, pessoal, ele tem o gasto de energia, o gasto de água, funcionário. E aí, muitas vezes, que nem no Aras que nós deixávamos o Dastan com a Cacá, nós pagávamos para uma pessoa montar na Tarantia para dar uma volta nela, porque isso não está incluso. Então, ou você começa a ir visitar o animal, né? Você indo visitar, você tá montando nele, exercitando, porque ele também não pode ficar parado, ou você paga para uma pessoa montar. Só que aí ele vai dar o valor dele, ele pode treinar o animal para tambor, para fazer rédeas, para fazer provas, né? Quando a nossa égua ficava no Aras, a gente pagava na época mais ou menos uns R$500, como eu falei, já faz muitos anos isso. Faz muito tempo. E pagávamos eu lembro que a gente pagava alguma coisinha à parte pro treinador vir montar nela pra gente poder andar de vez em quando. Quando nasceu o Dastan, eu comprava a ração fora, porque eu queria uma ração específica pra ele, que ela era cozida, então ela não dava cólica e tal. Eu quis comprar essa ração, então eu tinha que comprar fora e levar pro Aras. E ele ficava lá só até desmamar. Depois que ele desmamasse, a gente ia ter que pagar. Mordendo. A gente ia ter que pagar 2 baias. Então por isso a gente preferiu trazer pra cá, porque o custo ia ser menor, né? Exatamente. Mas na verdade, pessoal, como nós comentamos, o Aras que ele ficava, primeiro foi em São Bernardo, depois foi pra Atibaia, né? Que aí foi quando a Tarantia foi para poder fazer Cruzar a cobertura e ter mais, o né? filhote, né? Então, na verdade, é mais ou menos isso. Eu acredito que hoje deve estar custando uns 1.000 e pouco, como nós comentamos. Como eu falei, porque 1.000, gente, isso o básico, tá? Tipo, a baia, talvez com alimentação e só. Treinador e outras coisas pode ser daí pra cima. Porque, tá? ó, Porque a gente faz muito tempo que a gente faz não... uns 7 anos, Faz, mais ou faz menos, uns que é a 7 idade anos. do Dastan, que foi, ele veio pra Ele veio pra cá cá, quando ele era filhote. potrinho, né? Então, na verdade, o valor mudou, né? Com certeza. Agora, o outro tópico que a Gabi ia falar Bom, vamos ver é o que- sobre escolha da raça. Aí, como eu falei pra vocês, gente, depende muito do seu sonho. Porque eu ouvi falar também. Gente, não vai muito pelo que os outros falam. Pesquisa. Porque, por exemplo, eu vejo muita gente falar, o manga larga é maravilhoso, não sei o quê. Mas é maravilhoso para o quê? O que você quer fazer com ele? Eu quero fazer cavalgada. Ótimo. Agora, eu quero um cavalo para hipismo. Aí você vai falar, mas o manga larga, ele geralmente não tem uma altura tal para hipismo. Eu já vi por exemplo, a gente tem o Dastan, ele é um puro sangue árabe, tá? A gente também era puro sangue árabe. Só que eles são um cavalo muito quente. E eu não quis castrar ele justamente por ele ser puro sangue, ele ter documento. Então, como é que eu saio na rua com um cavalo garanhão, que já é quente, se eu não for um bom cavaleiro? Então, às vezes vem criança aqui, eu não posso pôr uma criança pra montar nele. Ele pode disparar, A Tarantia, que era uma égua mansa, ela já derrubou a gente, né? Já derrubou eu, já derrubou a Jocelyn, já derrubou minha prima. Por quê? E Porque ela ela era era mansinha. quente, mas ela era assustada. Qualquer coisa ela assustava, disparava e acabava derrubando. Tirar foto com criança em cima, a gente tirava, mas eu não podia dar na mão delas. Então, na depende muito verdade, da tem que raça. olhar isso. Muitos falam quarto de milha é muito conhecida, o manga larga, mas como a Gabi falou, depende pra que você vai Se é o usar. seu primeiro cavalo, gente, eu aconselho sinceramente o bom e velho pangaré. Porque dizem assim, quanto mais velho o cavalo e tudo mais, melhor, mais novo tem que ser o cavaleiro. Então, se você é um cavaleiro novo, arranje um cavalo experiente, muito manso, que não assuste, pra você acostumar. Depois que você acostumar, você pode ter um cavalo melhor, depois nada te impede, né?
Mas é bom você ter sempre esse mais assim, porque até pra vender depois, se não der certo, é muito mais fácil você vender um cavalo barato do que você vender um que você pagou muito caro, tá? Exatamente. E outra coisa, pessoal, às vezes comprar filhote sai mais barato, comprar um potro. Ah, eu vou pagar uns 300, 400, 500 num potro. Mas você vai ter que domar esse animal, vai ter que montar o animal e... Como eu falei, às vezes, e outra coisa, essa questão de você comprar para revender. Às vezes eu compro um cavalo por 2.000 e quero vender ele a 5. Só que às vezes eu fico com ele quase um ano até eu conseguir vender. E vocês viram, ele custa mais ou menos R$500 por mês. Se eu for somar um ano, dá 6.000, não dá? R$6.000 que eu gastei de manutenção com esse cavalo. E aí eu pego um cavalo de 2.000, vendo por 5 e acho que eu tô tirando lucro. Entendeu qual que é o problema? Então, como eu te falei, é muito difícil você comprar para vender e outra o cavalo. Coisa, cavalo é que nem carro. Quanto mais velho, às vezes perde um pouco o valor. Porque o cavalo vive aí, em média, 30 anos, né? 32, depende dos cuidados, depende muito do animal. E o cavalo, ele é um animal muito, eu falo assim, demorado. É demorado para nascer filhote. É demorado para às vezes pegar cria, dependendo do animal. Se você vai fazer você quer pegar um potrinho, como a Celine falou, então, vou comprar uma égua prenha porque ela vai vir com um filhote maravilhoso que eu vou usar para corrida. Gente, é uma coisa de uns 5 anos até você conseguir pegar o filhote, domar o filhote, treinar ele naquela modalidade para conseguir competir. Então é um caminho muito longo, gente. Demora muito tempo. Então, como eu falei, é um animal demorado de aprender e tudo mais. Então a gente tem que também você ter essa questão de, não vou pagar sempre o mais barato. Aí pagam alguém barato pra domar e o cavalo fica cheio de mania. Tipo o nosso Dastan. É cheio de mania. Que a gente deixava mordiscar a gente quando era novinho, porque achava fofinho. Ai, que bonitinho, tá mordendo o pé da bota. Morde. Hoje, com 8 anos, tem mania de morder. Até hoje, ainda se deixar, morde a gente. Eu já levei uma mordida que só Jesus. Então, estrela. aí você fala, porque você tá assistindo, deve pensar, senta a mão nesse cavalo. Gente, já fizemos de tudo. Já batemos na boca, já dei boldo pra ele mastigar pra ver se escorregava. Já peguei um spray e tacava na cara dele o spray, ele gostou. Ele pôs a boca na ponta do spray e bebia. Então, gente... Na verdade, é só você tendo, né? Como eu te falei, que ele, no caso da gente, ele é pet, então a gente mimou. Mimei mesmo, vamos falar. Foi o nosso primeiro potrinho, a gente mimou pra caralho. Ele é o nosso bebezinho. Então, na verdade, a Tarântia não era tão mimada, porque nós já compramos a Tarântia com 15 anos. Sim, então, ela sofreu bastante na mão dos outros donos, que colocaram ela em prova. Como eu falei, era muito boazinha, praticamente aposentou com a gente, porque passeio mesmo a gente quase não sai. Mas hoje em dia, por exemplo, a gente pensa, talvez, em ter um outro cavalo, mas a gente já tem essa ideia de, por que não, talvez um pangaré pra fazer companhia pro Dastan, e que seja mansinho pra gente andar por criança e tal, né? Como eu falei, depende muito da raça. Comprando os animais, como eu falei, não vai muito na lábia de vendedor, porque quem quer vender vai te falar, vai fazer a propaganda, esse é o melhor cavalo do mundo, e vai te tacar o preço lá em cima, então conversa. E tem aquele ditado, cavalo dado não se olha os dentes, olha assim. Olha, viu? gente. Olha os dentes. Porque veterinário para fazer dente é o olho da cara, viu? E é um problema que vira e mexe dá, viu? Na verdade, você tem que olhar se ele não tá machucado. Uma vez falaram pra gente, esse aqui é um cavalinho, só que confira ele a idade. manca. Aí vocês vão falar, como é que eu sei a idade desse que dei um dente? Eu vou gravar um vídeo pra vocês de como saber a idade do cavalo. Porque muita gente fala, esse cavalo aqui é novo, aí você olha pro cavalo, não é tudo aquilo. Os dentinhos do Dastan? Mas a gente vai mostrar os dentes dele. Então, gente, como eu falei, questão de raça, pra que você quer o cavalo, se serve ou não. Então avalia, vai lá, visita, olha mesmo, pega o pé dele, monta, fala, pede pra dar uma volta, ver se ele que nem carro, gente. Você vai comprar um carro, você não chega e fala, quero esse carro e acabou. Dá uma volta com o carro, olha motor, olha tudo. E outra coisa, não tem problema. Quem quer muito beleza, nós tínhamos um sonho de um cavalo aí, que ele era da raça Friesian. E essa raça, pessoal, eles têm que tomar muito cuidado. O pelo dele resseca, porque ele não é um cavalo brasileiro. E aí o clima do Brasil... Você tá dando trabalho cuidando do nosso cabelo, a gente não tá cuidando, imagina se cuidando do meu. E aí assim... Esse aqui eu corto... A Gabi cortou, fez um corte selvagem esses dias. Mas na verdade, gente, ele estranhava o clima do Brasil, o cabelo ressecava, tinha que passar condicionador, não sei o quê. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a beleza tem um preço, hein? Cuidado. Sim. Outra coisa, que encarece ou não o cavalo. Documentação. Se o cavalo é puro sangue ou não, por exemplo, a gente tem o puro sangue árabe e tudo mais, geralmente quando tem o documento é mais caro. E você, como o cavalo tem documento, eu vou comprar, ele tem documento. Vai na associação e vê se tá tudo certo. Tarântia, nossa égua. A gente foi comprar, chegou lá e a moça tem documento, tem. Aí a gente já vem com o dinheiro. Vamos pagar. E ela tá aqui e deu umas xerox pra gente. E a gente, cadê o documento original?
Não sei. Aí a gente foi na associação, descobriu que a égua ainda estava no nome do primeiro dono. A gente fez uma volta de uma viagem até encontrar esse cara. Olha, eu tive que procurar uns 3 donos Olha, dela. dei muita sorte que esse cara decidiu ir lá e assinar que tinha passado pro nome da gente. Porque se ele não quisesse, ela ainda está no nome dele. Então, a gente foi um trabalho do caramba. E documentação sempre dá alguma coisa. Então, o animal tem documentação, você quer comprar, verifica se E tá o tudo pior, certinho, gente, tá? quando tem que ver se o dono ainda tá vivo. O primeiro dono nem tava vivo mais, o segundo falou assim, mas por que eu tenho que assinar? Aí eu falei, não, Ou então você não liga, tem, né? mas se o senhor pudesse fazer isso pra ajudar, porque a gente quer passar a documentação tudo bonitinho, não sei o quê. Então tem que tomar cuidado. Quando nasce um potro, por exemplo, a égua da cria, tem que estar registrado bonitinho, tem que estar no documento, tem que avisar. As associações de cavalo árabe, quarto de milha, Mais manga perto aqui do larga, estado de São mais Paulo, próxima em São no Paulo, Parque da Água Branca, Branca, ali sim. em São Paulo, na Pompeia. Eu Então, não sei se tem todas ali, mas eu quem acredito que quiser tem ir a lá maioria conhecer, o pessoal das associações são os amores. O pessoal do cavalo Como eu árabe falei, é um amor depende muito. também. A gente conhece o pessoal do cavalo árabe. A gente chegou na época aí em outras associações, teve algumas que não receberam muito bem a gente e tal. Outras sim. Outras sim, a gente vai na do árabe, pega um monte de revista de graça, sai. E é só pago. chega lá, oi, tudo bem? Oi, pega as revistas e cai. Então, é isso que eu falei, você tem que saber, o pessoal geralmente às vezes é legal, às vezes não. Quando a gente paga, é sempre bom, né? Eles sempre são legais com a gente. E questão também de se o cavalo vai competir, em competição que é documentada, não sei o que, Registrada. tal, registrada. Então você tem que ver se o seu animal pode participar, se não pode participar, porque às vezes ele não tem documento, você quer participar naquela que é da BQM, você tem um quarto de milha sem documento. E aí, como é que funciona? Porque às vezes tem alguns, até que a premiação é diferente se o seu cavalo for puro sangue ou não. Exatamente. Tá? Então vamos pro próximo aí, que já tá ficando longo. Documentação e vacinação. Outra coisa que você tem que ver é se o cavalo da pessoa, né, está com a vacinação ou vermifugação em dia. Se ela tá vacinando ele certinho, se ela tá vermifugando. Ah, mas eu acho que isso é besteira. Eu já vi gente aqui que comprou uma mula muito linda, não vou falar quem é. Mas comprou uma mula muito linda e tal, e eu falei, gente, a vacina era R$60 na época que a gente foi comprar. Eu tava avisando pro pessoal que eu ia comprar pra mim, ia comprar pro pessoal. Falaram, não vou dar não. E aí aconteceu simplesmente que a mula pegou, foram ferrar ela, o cravo pegou na mula, a mula deu tétano. Deu e tétano e morreu. Por causa de R$60, perdeu uma mula Sim. que custava aí o quê? Aí você fala, mas dá pra salvar. É que nenhum outro que me chamou pra ver o cavalo, eu falei, não vacinaram? Não. Tá com tétano? Tá. Bota aí 60, gente, ampolas de soro antitetânico. Aí eles rodaram aqui, compraram todas as ampolas da cidade para poder salvar o cavalo, salvaram ele, só que o custo foi muito mais caro do que teria sido dar uma vacina. Uma vacina de raiva, que também é importante, porque tem aqui mesmo na nossa região tem bastante morcego e tudo mais. Então, basicamente é isso. É ver se as vacinações estão em dia. Se não estiver, você já é uma coisa que você fala pra pessoa, ó, então desconta aí a vacina, que eu quero Porque ver assim, e tal. não, as vacinas não são tão baratinhas. Como a Gabi falou, uma vacina R$60, só que é melhor R$60 do que você perder o animal. Pagar veterinário, pagar medicamento, pagar tudo. E talvez nem salvar, né? E outra coisa, só voltando um pouquinho na documentação, é que é uma coisa que eu descobri agora, é que existe o Escritório de Defesa Agropecuária. Eu achava antes que era só no caso de gado, de animais assim de criação para corte e tudo mais, que você tinha que registrar, mas cavalo também. Então, quando você traz um animal para sua propriedade, você tem que fazer um documento chamado GTA, de transporte, né, a guia de transporte animal, e você leva essa guia lá no escritório e fala, eu tenho um cavalo. Por quê? A partir desse momento, sempre que você for transportar o seu animal, você tem que tirar essa guia. Então você tem que ter esse documento lá e você tem que saber que você tem um animal para você poder viajar, porque se a polícia parar e você não tem esse documento, complica. E tem algumas que exigem a carteira de vacinação, por isso que eu falo da vacinação também. Tem alguns policiais que exigem a carteira de vacinação, mesmo quando não tem documento ou alguma coisa, para eles ter o controle de que o animal não tá doente, não vai passar doença para outros lugares. Porque tá? pode acontecer isso. Exemplo, eu vou transportar o Dastan para um outro Aras. Por algum motivo eu vou viajar e quero mandar ele para um hotelzinho. O que acontece? Se ele tiver com alguma doença, ele pode passar a transmitir para todos os Eu não sei como tá cavalos de agora, lá. mas na nossa época, para tirar GTA, você tinha que ter um atestado de sanidade animal, fazer um exame de sangue no animal para provar que ele não tinha o mormo, que era coisa, e tinha... é uma outra doença, gente, agora eu não vou lembrar o nome, mas eu vou ver se eu coloco aqui embaixo para vocês. Dependendo da região, eles exigem esse atestado também para fazer o transporte do animal, para ele não passar, porque é uma doença que não tem como salvar, tá bom? Não tem como salvar. Então, vacinação, alimentação, 8, 9, controle de parasitas. O controle de parasitas é a parte mais fácil, gente, relaxa. É melhor. Agora vai.
No caso do cavalo, a gente dá o vermifugozinho aqui oral, né? A gente coloca na boca, você vê pelo peso. Essas bisnaguinhas são baratas, tá? Elas variam em torno de R$20 ou até menos, dependendo do que for. É um vermifugo que você pega, dá na boquinha do cavalo, ele come, acabou, não é injetável, nem nada, não dá trabalho. Existem os injetáveis, mas eu prefiro dar assim, que é muito mais fácil, né? Pra que sofrer? Taca na boca dele, ele não taca. Ele não gosta. Ele tava desse. mordendo. E reprodução, se você pensa aí em reproduzir, porque a gente sempre quando tem, comprei uma égua, por que não tirar um filhote dela? Como eu falei já na parte de compra, você tem que saber que é uma coisa que vai demorar, você não vai poder montar essa égua quando ela estiver prenha, você vai ter que esperar o potro nascer, esperar o potro desmamar, para depois domar, para tudo aquilo. Então, como a gente falou, às vezes eu pensava, pô, vou comprar uma égua, vou cruzar com outro cavalo, aí eu pego o filhote, aí eu cruzo com não sei o quê, pra mim chegar no cavalo que eu queria. E aí eu falo, gente, isso é um caminho que, como eu falei, dura muito tempo. Então, se você quer reprodução também, existe remédios para égua prenha, existe ração para égua prenha, existe vacinas para égua prenha. Então, não é assim, vou emprenhar e acabou. Não. Entendeu? Ela pode perder o animal e você perder todo o investimento que você fez. E como a Gabi falou, a gestação delas é quase um ano. Então acaba demorando, né? Tem que tomar cuidado. Mas olha que lindo, nenê. Tipo esse gostoso aqui, maravilhoso. Entendeu? Que demorou aí pra caramba pra fazer. A gente levou essa égua pra cruzar umas 300 vezes, pra ter outro cavalo e não deu certo. Era pra nascer um outro filhote, mas nasceu você aqui. Aí arrumamos uma puro sangue árabe, foi com um árabe e aí deu, e deu uma certo. Coisa maravilhosa aqui, ó. Deu certo, ganhamos você de presente. Então, e aí é basicamente isso, gente. Quando você for fazer, se você quer para reprodução, se você quer para outra coisa, para esporte, dá uma pesquisada, vê as raças que são melhores naquele esporte. Se pesquisa também questão de preço. Você acha muito cavalo às vezes barato, pessoa apertada que quer vender o animal e você consegue um animal bom. Então não se desespera, não vá na lábia dos vendedores, sempre chore um pouco, porque muitas vezes eles pegam uns cavalos e falam, vou descartar, principalmente quando é criatório, porque os bons eles vão... Ai, chegou! É assim. Os cavalos bons eles vão querer manter com eles, né? Você acha que eles vão vender se o cavalo é top? Então, existem sim lugares que é o descarte, que eles doam animais que não, para eles não é tão bonito, ou não é tão rápido. Sim. E também cavalo tem a zoonose. Existe essa questão de doação, de gente que quer doar, né? Animais. A zoonose também doa cavalos, sim. Porém, pessoal, tem que ter o espaço, sim. Você tem que confirmar. Tem toda uma entrevista para você, para você ter também, tem os cavalos da polícia, que alguns são Você doados. não vai poder pôr em prova, porque esse tipo de animal muitas vezes já tá aqui da polícia, já tá aposentado. Sim. Mas como eu falei, gente, não é porque o animal foi barato ou foi grátis para você, alguém te deu um cavalo, que o custo dele vai ser grátis. O custo de manutenção dele. Você vai ter todo o custo que você vai ter com o pangaré, você vai ter com o outro cavalo. E outra coisa, não vão pensando, peguei um cavalo, já vou tacar uma charrete nele. Não, não é assim. Tem cavalo que ele é de charrete, tem cavalo, gente, que não tem condições. Eu vejo lá em São Paulo o pessoal pegar qualquer pangarézinho, judiação, jogar uma charrete, jogar um monte de coisa em cima, os bichinhos nem aguentam. E aí, gente, maltratar animal, pelo amor de Deus, é crime, hein? Não pode. Então, é pra gente, pegar é mais ou menos cuidar. aí tudo isso aí que a gente colocou. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode botar aí nos comentários que a gente tenta responder pra vocês. A gente decidiu fazer esse vídeo, eu sei que ficou meio longo, mas justamente por causa disso. A gente não sabia nada disso quando a gente começou. Nós a gente compramos uma cela. Acabamos caindo muito nas lábias do povo. Compra isso, compra aquilo, compra um bicho desse jeito, compra um bicho desse jeito. E aí a gente foi caindo na lábia deles e foi caindo na lábia deles. Se você tem algum amigo veterinário, é até bom ele ir junto quando você vai comprar um animal, porque ele sabe olhar se o cavalo tá bem ou não. Olha, eu acho assim que nós gastamos muito porque nós não conhecíamos. Porém, eu acho que Deus foi tão bom com a gente que colocou pessoas maravilhosas na nossa vida. Como nós comentamos, né? Não era nem pra nascer o Dastan, era uma outra raça. Se a gente for pensar assim, se ele tivesse sido o objetivo desde o começo, talvez a gente tivesse tido um caminho mais curto, não tivesse, rodado tanto que a gente fez, gastado tanto. Porém, a gente teve muita sorte, graças a Deus, que a gente acho que fez as coisas com tão boa vontade, com tantos sonhos que... E tão ingênuas. Tão ingênuas. Falo que Deus não deixou a gente desamparada. Muitas pessoas que entraram com ganância nesse negócio todo que a gente tem, que um dia a gente vai botar essa história pra vocês verem. Quem entrou muito com ganância, todo mundo saiu perdendo. E a gente, graças a Deus, conhecemos muitas pessoas boas no caminho também, que ajudaram a gente. O Dação, tivemos o Dação, através deles que a gente teve a criação de vaca, senão a gente nem teria vaca. A gente galinha. Tem essa chácara, tudo que a gente tem hoje, eu falo, foi através de todo esse caminho que a gente percorreu. Então, como eu falei, vai sempre na boa vontade, vai sempre com boa fé, gente, que dá tudo certo.
sempre, tá bom? Exatamente. E se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no nosso E canal. como eu falei, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Vamos fazer mais alguns vídeos também pra quem quiser criar vaca, quem quiser criar Falar galinha. sobre medicamentos que não podem faltar. Isso, pra que você que tenha, é importante você ter uma farmacinha aí na sua chácara, quais os remédios que você vai usar mais, pra você Vamos também não falar. comprar um monte e gastar à toa, né? Aí vai ser A no gente vai próximo falar. vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau.